Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. Não deu pra soltar o vídeo no Halloween, infelizmente, mas fazendo a temática do caos onde a gente tá até agora, já que Halloween, caos faz todo sentido na minha cabeça, vamos conversar sobre um assunto que é interessante e um ouvinte aqui do canal fez o comentário num vídeo passado: por que o caos não venceu? Se depois que o Horus morreu, eles ainda tinham todos os Primarca e os lealistas estavam bem ferrados. Aí que você se engana, meu amigo. A situação do caos não estava tão boa quanto você imagina, e eu vim aqui para falar um pouquinho de como e o que aconteceu para chegar desde o final da heresia do Horus até a decisão do Abaddon de fazer uma guerra longa, The Long War, uma guerra de mais de 10 mil anos para fazer o Império sangrar até finalmente sucumbir e o caos vencer. Bem, primeiro de tudo, disclaimer aqui, em termos de isenção de responsabilidade que vocês conhecem, fora do universo, o caos não pode vencer. Por quê? Porque se o caos vencer, acaba tudo. É tipo um endgame, o End Times, quer dizer, do Fantasy. Então, se o caos vencesse, não teria mais nada, porque o caos é o grande destruidor. Então, vai acabar o universo. Não queremos que o caos vença. Então, vida real, a Games Workshop nunca vai deixar o caos realmente destruir o universo, porque senão, eles iam matar a galinha dos ovos de ouro, que, é idiota, não faz isso. Então, fora do universo, o caos não vai vencer. Mas agora, voltando para dentro do universo, meus amigos, a situação do caos não é tão boa quanto alguns imaginam olhando de fora. Por quê? Durante a heresia do Horus, o Horus sabia que o único jeito de vencer era decapitar o Império o mais rápido possível, porque sem a figura do Imperador não haveria nada para unir a humanidade a não ser ele e os seus irmãos, e aí os irmãos que ele não convencesse a se unir com ele iria matar. Então, um plano simples, um plano fácil, mas ele tinha só que matar o Imperador o mais rápido e urgente possível, e ele deu a ordem para as legiões traidoras: bora pra terra, dar um rolê e mostrar pro Big E quem é que manda nessa jossa. E depois dessa ordem bem delimitada, os traidores fizeram tudo menos ir pra maldita terra sobre as ordens. Como assim? Qualquer missãozinha secundária. Sabe aqueles RPG que aparece uma missão, leve 5 flores pra pessoa ali que tá fazendo um buquê? Vai fazer isso. Por quê? Porque é pra XP? Não é pra XP. É porque eles são os enrolão. E os outros, como é que eu vou explicar? Os outros Primarca do caos, eles gostavam do Horus, mas os Primarcas são os Seachões e cada um acha que sabe mais que o outro. Além disso, depois que as legiões entraram pro caos, não foi exatamente um mar de rosas e todo mundo começou a segurar as mãos e cantar Gumbaiá. Eles meio que também se odiavam. Cada legião que cultuava deuses diferentes tinham discrepâncias entre si. Um seguidor de Khorne jamais vai trabalhar de boa vontade com um seguidor de Tzeentch. Mesma coisa para Slaanesh, que quando vê o pessoal do Nurgle fala: ai, não suja minha bota, porque pega mal, fede, esses caras estão fedendo, eles trazem desodorante, o pessoal de Nurgle não gosta. Então é briga. Dentro do caos, tu tem que ter uma força de união extremamente forte, imponente e legendária, que ninguém pode discutir, e qualquer voz contrária vai ser encontrada com o destino de uma arma de energia na testa. Por isso,
O Horus, além de absurdamente carismático e diplomático por natureza, porque o Big E fez ele assim, ele tinha o poder de conversar. Nossa, ele tem charme. Então o Horus, quando conversava com alguém, o pessoal olhava para aquela careca brilhante e perdia totalmente o foco do que estava fazendo e concordava com tudo que ele falava. Então o Horus conseguia, na base da língua, convencer os outros a fazer o que ele queria e também com base, porque ele mexe onde dói, entendeu? Digamos, ele chega pro Angron, nós fomos enganados, Angron. Nosso pai nos faz de escravos, Angron. Nós não passamos de escravos e ferramentas para ele, mas nós vamos quebrar nossas correntes, Angron. Lute comigo. O Angron falou, você já me tinha no lutar, cara, não precisava mais me convencer. Então, beleza. Aí ele chega pro Mortarion. Mortarion, os outros riem de você, cara. Eu vou me abrir aqui contigo porque você sabe que eu te adoro, Mortarion. Você é o cara, Mortarion. Pra mim, você sempre foi o primeiro no meu coração, Mortarion. Que o Mortarion sempre quis um abraço. Ele dá um abraço no Mortarion com aquele fedor horrível dos gases venenosos que ele ficava respirando. Ele diz, Mortarion, meu amigo, você é mais forte, mais resistente do que os outros imaginam que você é, mas eu vejo isso em você. Lute comigo, Mortarionzinho, e nós vamos vencer a tirania daqueles que nos botam pra baixo. Aí o Mortarion fica feliz e vai junto com o Horus. Ele chega pro Fulgrim e leva uma desse tamanho. O que? Uma espada? Sim, uma espada. Porque tem crianças assistindo. Mas ele bota um Black Mamba 3000 ali. E ele leva pro Fulgrim. E já convenceu os Emperor Children também. E agora, ele foi um por um convencendo as Legiões do Caos. Até porque o Horus era abençoado pelos deuses do caos, então ele emanava uma aura de energia caótica que qualquer seguidor do caos consegue observar e entender. Então a presença e a figura do Horus era o pivô essencial, era o eixo de sustentação do caos e da rebelião. Quando Horus foi morto pelo Imperador, aí desandou mesmo. Já antes do Horus morrer, a rebelião dele já estava demonstrando as fraquezas internas. No Sítio da Terra, o Perturado foi embora. Por quê? Porque os outros comandantes do caos queriam mandar nos soldados deles e eles não queriam obedecer o plano de batalha que ele fez, e eles começaram a se envolver no X1 dele com o Rogaldorn, porque o Sítio da Terra era o Rogaldorn versus Perturado. Era isso, pra ele, na cabeça dele era isso, era pra mostrar que ele era melhor que o Rogaldorn, porque tinha um complexo de inferioridade imenso. E aí quando os outros se meteram e foram influenciando o que ele fazia, aí estragou, porque se vencer, não foi só ele que fez, e se perder foi culpa dos outros, porque na cabeça dele também é assim que funciona. Então o Perturado ficou puto, falou, tá bom, eu vou pegar minha bola e vou pra casa, e levou a legião dele embora. Assim, já antes do Horus morrer, já começou a demonstrar várias falhas nessa coordenação, além de que os primarcas lealistas ao imperador, claro, com muito sofrimento e também com baixas entre eles, começaram a causar baixas pesadas nos Astartes do Caos e também nos primarcas do caos. O Mortarion foi derrotado no Sítio da Terra, então começou a perder os primarcas do caos, então os líderes oficiais foram sendo destruídos e o Alpharius teoricamente morreu também. E quanto aos soldados em si, eles tiveram outros subcomandantes, não tiveram? Tinham várias pessoas de cada legião, muito famosas e que poderiam assumir o controle, mesmo na falta de um primarca. Um exemplo, os World Eaters, os Devoradores de Mundo, e o Angron, cara, não é exatamente um que líder balanceado para fazer um plano de batalha, então existiam alguns comandantes extremamente fortes, incluindo o Karn, o Traidor, e aí o Karn, the Betrayer. O que aconteceu?
Ele até tem uma frase legal, quando acabou a heresia e o Abaddon, tipo, acabou a heresia não, quando o Horus morreu e o Abaddon quis assumir o controle, ele falou o seguinte: quem é esse Abaddon para se chamar de War Master? Nós só servimos a glória de Khorne. Então, tipo, eles não iriam seguir um outro comandante ou seguir uma outra pessoa, porque pra eles, cara, o caos na tua cabeça, sabe aquelas propagandas que tu quebra o ovo na panela de pensar sua cabeça com drogas? Isso é sua cabeça com caos. Começa a parar de funcionar. Tu começa só a pensar bobagem e o caos vai estragando, te deixando num fanatismo e numa loucura. Então, pro pessoal de Khorne, eles só queriam matar e derramar sangue, e qualquer um que viesse com um planozinho, estratégia ou coisa assim, não ia fechar. O pessoal dos Int seria o contrário. Se tu fosse muito agressivo, eles iam achar, não, nós temos que planejar melhor. Eu vou voltar lá pra fazer tipo uns 2000 pensamentos de como as coisas podem ser e tentar prever o futuro. E não fazem nada. Então, tipo, é uma coisa assim, é um negócio difícil de lidar. Então não, teria que ter alguém com muito poder, que nesse momento pós-morte do Horus não teve, faltou isso no caos. E afinal, e as forças do caos? As forças do caos, cara, nesse momento estavam bem abaixo do que tu pode imaginar. O Sítio da Terra fez eles sangrarem muito, a Death Guard teve baixas pesadíssimas, os Thousand Sons do Magnus, quando eles morreram, né, no mundo natal deles que foi destruído, muitos voltaram do outro lado e agora lutavam por Zinth. Eventualmente eles vão fazer uma magia que a boa parte da legião vai virar pó, mas eles agora estavam sendo liderados por um demônio. E o demônio só queria vingança. Então eram umas coisas assim, tipo, a maioria deles também só queria vingança. Então eles não estão nem aí pro plano do Horus, o plano do Perturbado. Eles só querem matar quem matou eles. Eles querem a cabeça do lobo, do Leman Russ. E até isso acontecer, eles não iam descansar. Então tem essas coisas no caos. Então um monte de vingancinha pessoal, um monte de peculiaridade, e ninguém trabalha bem um com o outro. Além do que, na questão de suprimentos, foi um rush B no Echo. Eles não tinham equipamentos para manter uma guerra longa. Como assim? O Horus sabia que a única chance deles derrotar o império criado pelo seu pai iria ser um ataque relâmpago, utilizando ao máximo a surpresa da rebelião e assim causando o máximo de devastação e, se possível, decapitando o império e dominando a terra. Por quê? Por que ele não iria fazer uma guerra longa? Porque o império, cara, tinha uma estrutura gigantesca. Por mais forte que as legiões traidoras estavam no começo da heresia do Horus, era uma questão de tempo. No momento que ele declarou a heresia, ele iria ser caçado e destruído. Por quê? Primeiro, para poder fazer as legiões ficar leais aos primarcas e ao caos, as forças lealistas dessas legiões tiveram que ser eliminadas. Algumas legiões perderam mais de 30% do seu número de Astartes. Então imagina, se já depois de décadas de batalhas tivesse uma legião ali com 100 mil Astartes, certo? Beleza, tem 100 mil Astartes, é um poder absurdo, sim. Mas eles tiveram que matar 30 mil apenas para garantir a lealdade. Eles tiveram que dar um tiro no próprio pé antes de uma maratona, para te entender. Então eles estavam feridos, estavam com números mais baixos, e isso iria vir a morder eles depois? Sim, isso também. Fora que quando o Horus viu os primarcas que ficaram do lado dele, ele falou: cara, eu tô no time B, eu tô no time que o pessoal escolhe por último, eu vou morrer, eu tenho certeza. Por quê? Vamos lá. Logar e Fulgrim são insanos, não dá pra contar com eles. O Logar quer espalhar a verdade dele, quer invocar demônios, quer ir em buscas místicas de conhecimento de Aquário, e aí tipo,
o cara não faz o que ele é mandado, porque ele é fora. E os soldados, os portadores da palavra, são monges de batalha? Sim, eles são Astartes, sim. Mas comparado a outros Astartes, eles são menos experientes, eles são mais, eles são mais fracos, são em geral mais fracos. Nós temos o Fulgrim e os Emperor Children, que agora numa busca para perfeição, ficaram numa coisa depravada de buscar prazer e coisas assim, e começaram a não trabalhar bem com as outras legiões do caos, porque eles são insanos. Eles tentaram matar o Perturado, para ter uma ideia, o Fulgrim tentou matar ele, e agora o Fulgrim virou uma cobrona. Em geral, não era uma situação legal para tá, e não dava para contar com esse demônio ali. Por isso, 2 deles se perderam na questão de eficiência. Era bem menor do que, digamos, o Jegetai Khan, ou o Reboot Guilliman, ou o Rogal Dorn, que os Imperial fez. Todas essas legiões poderiam tancar essas duas tranquilamente. Quanto a Alpha Legion. A Alpha Legion parecia estar jogando para os dois lados. A Alpha Legion fez um ataque antes de todo mundo e o Alfário se matou de graça e não conseguiu fazer nada na Terra. Então, Alpha Legion, uma a menos. E o Thousand Suns. O Thousand Suns do Magnus, eles foram destruídos no planeta e Zint salvou um grupo deles, mas era um grupo minúsculo que só queria saber de vingança. E o Magnus, agora um demonhão mágico fodão, ainda assim só queria vingança. Não dá também pra contar muito com ele. E o Conradinho e os Night Lords. Contar com o Conradinho e os Night Lords é fogo, né, cara? O Conradinho, ele não bate bem da bola. Ele viu que o Imperador ia matar ele tava buscando isso e ia continuar buscando isso. E os Night Lords, mesmo problema, mesmo viés que os portadores da palavra. Primeiro, o equipamento deles era desatualizado, eles não estavam bem na questão de equipamento. E segundo, eles fisicamente, quando o inimigo não sente medo, que é um outro Astarte, ou tá lutando com fervor de a vida dele depender disso, porque os defensores da Terra iam tá lutando com tudo, não ia ser fácil para eles usar a arma principal deles. Então, numa linha de frente, num X1 honesto, os Night Lords também iriam perder. E quanto às 3 que ele podia contar, uma era dele, os Filhos de Horus. Esse ele podia contar que eles são extremamente eficientes. Os Iron Warriors do Perturado. Só que os Iron Warriors do Perturado já tinham sofrido muitas e muitas baixas, em parte porque o Perturado esperava demais deles. Eles não tinham tempo para retreinar e recuperar. Era ataque, um atrás do outro durante a Grande Cruzada. E falhou, morreu. Então boa parte deles, morreu, e eles dependiam muito do comando direto do Perturado. Então, se o Perturado der um piti dele, acabou o negócio, que foi o que aconteceu. Então, eles são bons, mas não dá pra contar. E o Mortarion não dá pra contar. A Death Guard realmente é útil. Então, tem a Death Guard vai ter baixas pesadíssimas durante o sítio da Terra. Felizmente o Papai Nurgle é extremamente bondoso e já botou eles na Terra agora como os novos Plague Marines. Então eles vão poder voltar no Jardim de Nurgle e crescer como uma linda flor da podridão que eles são. E quanto aos Dark Mecânicos, porque os mecânicos imperiais, o Imperador fez um acordo com o pessoal de Marte, ainda tinha aquelas loucuras de benzer e rezar pra máquina pra ela funcionar. Os Dark Mecânicos não vão só enfiar um demônio no motor e matar todo mundo. Não é bem assim. Os Dark Mecânicos, se tu acha que o mecânico normal tem ritual, o mecânico do caos tem o triplo, cara, porque eles literalmente dependem desse ritual para fazer o processo de forma correta. O mecânico normal acha que o ritual faz alguma coisa, o mecânico do caos tem certeza que o ritual dele faz alguma coisa. Então, se uma titã vai levar mais tempo até do que uma titã imperial para ser feita, e eles não iam ter tempo de ficar produzindo mais armas e munição e equipamento, ia ter que ser feito só reparos rápidos, pegar peça, canibalizar peça e fazer o possível para que essa guerra aconteça o mais rápido possível, que os mecânicos também não gostam, porque mesmo um mecânico do caos destruir uma máquina, quebrar um negócio, cara, isso não é legal. Então a lealdade e a eficiência dos mecânicos do caos meio que é pau a pau,
com as dos mecânicos normais, só que depois da heresia, eles vão também ser dominados, porque eles vão ter que fugir de Marte. Então eles vão perder o principal ponto de manufatura, que é Marte. Marte vai ser bem destruído ali por guerra, mas eventualmente os mecânicos vão ganhar e recuperar tudo. E os mecânicos do caos vão ter que fugir junto com as forças caóticas pro olho do terror. E aí entra também isso, a opção de fugir, porque as forças lealistas vão lutar até o último. Eles estão lutando pela sobrevivência. As forças do caos não necessariamente precisavam disso. Então, caso, eu não quero me meter, deixo meus irmãos ali se matar, depois eu vou ser o mais forte. Esse provavelmente foi o pensamento que passou na cabeça de todos os Primarca do Caos, menos o Conrado Curse. Não quero entrar na cabeça do Conrado Curse ver o que tá passando lá dentro, mas em si, todos eles meio que queriam meter uma faca um no outro, porque eles sabiam que no momento que acabar a heresia do Horus, ia ser agora a vez deles lutar entre si, pra ver quem iria mandar. Assim, o caos não é unido, o caos não é indivisível, aliás, é o contrário, o caos é dividido. Por isso, as forças caóticas, mesmo se eles tivessem mais números do que uma força lealista, eles não lutam todos ao mesmo tempo, eles lutam cada um de uma forma diferente. Claro, cada tipo é extremamente letal e violento, sim, mas eles não são a eficiência fria e calculista de um exército bem organizado. Com isso, não demorou muito para as forças imperiais mandarem eles de volta pro buraco da onde eles vieram, pro olho do terror. Além de quando o Horus morreu, um choque psíquico tão forte tirou a conexão das forças com o imaterial. Então aquelas magiazinhas dos Thousand Sun começou a não funcionar, os demônios começaram a desaparecer, máquinas demoníacas começaram a virar ferro velho. Tem isso também. Então o caos, cara, apesar de muito forte, depende de uma conexão com o imaterial. E no momento que o Horus morreu, essa conexão foi cortada. Então tinham que se retirar. Eles tinham, era a decisão mais lógica a fazer, porque eles são inteligentes, eles sabem que tem que fugir. Então eles acabaram se retirando. E agora, alguns ficaram para trás, tipo o Perturado, que criou uma base onde ficava o sistema de Olímpia, para meio que fazer um X1 honesto contra o Rogal Dorn, e o Rogal Dorn acabou caindo na armadilha, e eles lutaram numa guerra absurdamente violenta na chamada Jaula de Ferro, uma fortaleza que ele projetou exatamente para esse X1, e no fim, o Rogal Dorn perdeu? Sim, o Rogal Dorn perdeu, infelizmente, porque ele foi levado pela raiva e também porque ele era muito roubado, tinha que tirar ele da rodada. Mas o Perturado venceu uma vitória pírica. As forças dele ganharam, mas a quantidade de soldados que sobreviveu não ia dar conta contra os Ultra Smurfs que tinham chego agora, e o Reboot Grima sempre atrasado, chegou depois, mas aí o Perturado teve que vazar, e antes de ir embora do antigo planeta dele de Olímpia, ele mandou destruir o planeta, e ele explodiu o planeta destruindo o core, o núcleo do planeta com um torpedo ciclone, e o planeta foi e virou um campo de astral. Coisa linda. Porque, se eu não posso ter, ninguém vai. A bola é minha, se vocês não vão me devolver, eu vou furar. É isso que ele faz e foi embora. Perturado. E agora, no olho do terror, os que fugiram pra lá, Magnus fica no seu planeta dos magos, onde ele fica numa torre estudando os segredos do universo, sem fazer nada. O Logar Aurelian, fica também numa torre das princesas esperando seu príncipe encantado salvar. Eles todos receberam a ascensão a príncipe demônio. E o Logar, do lado da torre dele, tem um certo corvo que também virou um monstro. Até tem uma frase de quando o Logar encontrou ele uma vez, que foi o seguinte: Corvo, observe, você é isso, nós não somos aquela casca falsa humana que o imperador quis botar na gente, nós somos isso, ele falando agora um príncipe demônio, nós somos do imaterial, dessa energia divina, junte-se a nós. E o corvo falou:
Cacau e deu porrada, e ele teve que voltar correndo pra maldita torrezinha dele, enquanto o Corvo tá eternamente esperando ele sair. Então Logar não conta pra nada, Magnus tá sempre lendo, e quando volta quer matar o Fenris de novo, o cara não esquece que mataram o planeta dele. O Mortarion por muito tempo também não fez nada, ficou ali no Jardim de Nurgle, e quando foi enfrentar o Reboot Guilliman morreu e reviveu, e quando ele reviveu, feriu ele de novo, e acabou jogando ele no chão, porque tipo, né, é que veio uma luz do Imperador quando o Reboot Guilliman reviveu. Então, em si, os primarcas... Aliás, a melhor frase pra falar... O Perturado fica trancado sozinho, sem falar com ninguém, fazendo 1 milhão de planos num trono de gelo, de cristal, na real, de mármore, de geladão lá, que fica lá isolado no planeta dele, sem fazer nada. E os outros, o Fulgrim fica num planeta de prazer eterno, onde ele fica lá curtindo punk rock e fazendo festa com tudo que é coisa, numa eterna orgia de Slaanesh. Então lá não para nunca, lá é todo dia a dia dela. Então o Fulgrim ali tá muito, muito feliz. E os primarcas têm uma frase, como eu disse, que resume bem o que os primarcas caóticos são hoje. É uma frase do nosso famoso Luft-Huron, agora Huron Coração Negro. Ele falou o seguinte: eu tive 100 anos. Em 100 anos eu virei um dos maiores líderes do caos e criei um império enorme para mim aqui. O Abaddon, eu reconheço que ele hoje é o mais poderoso dos Warlords do Caos, mas ele teve 100 vezes mais tempo que eu. Para fazer isso, eu tive 100 anos, mas calma, porque essa guerra longa dele, vamos ver os resultados que dá. E quanto aos primarcas, os primarcas são um desapontamento, uma falha. Por quê? Eles não fazem nada, eles são os inúteis, e se não fosse por nós, os antigos comandantes, não teríamos mais nada. Ele tá certo, o Luft-Huron é um cara que não bate bem das ideias 100%, mas ele pega as coisas e entende, e os primarcas não são efetivos, mas nem um pouquinho. O Abaddon é o mais próximo que a gente tem de uma verdadeira ameaça. E o Abaddon sem braço, o que ele fez depois que ele acabou o negócio, depois que acabou a heresia? Ele uniu lentamente as forças do caos sob o seu comando. Ele fez uns negócios assim, tipo de relações públicas, de PR, como, tipo, matar o clone do Horus pra dizer que não, eu sou o verdadeiro sucessor do Horus. Ele usa a garra de energia do Horus pra se fazer de fodão. Ele chama o pessoal lá pra conversar, tomar um vinho ali envelhecido com almas. Ele faz uns negócios meio louco. E aí o Abaddon, então, tenta convencer os outros Warlords do Caos que ele é o mais são e o melhor jeito de resolver o problema. Qual é o problema? Um império que cultua um corpo num trono dourado, e ele quer acabar com isso de uma vez por todas. Uma coisa que as forças do caos fazem hoje é tentar recuperar os seus números, que, né, eu falei pra ti, tipo, 10 mil anos de uma guerra de atrito meio que machuca o número de qualquer exército. Então as forças do caos, e também o olho do terror, afeta o jeito dos Astarte conseguir se reproduzir de forma natural. Então eles têm que pilhar e roubar para conseguir nova semente genética para compensar as falhas do caos. Senão todo mundo que recebe a semente genética vai virar uma aberração do caos, o que é efetivo soltar contra o inimigo, mas não é tão bom quanto um Astarte caótico. Portanto, eles fazem de tudo, cara. Mutantes, mão de obra tipo escrava, eles pegam recursos roubados, eles roubam um do outro, eles fazem qualquer coisa para poder ter equipamento, suprimento e capacidade suficiente para manter o esforço de guerra. As forças do caos, cara, não vivem em uma harmonia num mundo paraíso. As forças lá do outro lado, cara, vivem num local onde se tu tem poder,
tu manda. Tipo, se tem um problema com alguém, você tem que se enfrentar. Se o cara não quiser desistir, tu tem que lutar até a morte. Na cabeça dele isso aí faz todo sentido. É uma anarquia total, caótica. E lá, quem tem força manda, e quem tem medo de morrer obedece, porque os que não tinham já foram mortos e estão empalados em algum lugar para mostrar o exemplo do que acontece quando tu discute com os teus superiores. Portanto, as forças do caos, cara, não é uma receita isso aí para uma economia sustentável e para um esforço de guerra a longo tempo. O Abaddon sabe disso. Por isso ele decidiu que nós não vamos lutar em 1 ano, nem 10 anos. Nós vamos fazer uma guerra eterna, uma guerra longa, que pode levar até 10 mil anos, mas a gente vai lentamente tentando recuperar os nossos números, nós vamos lentamente tentando estabelecer uma certa normalidade e produção aqui do outro lado, nós vamos tentar dominar e comandar essas criaturas caóticas para lutar pela gente. O que nós não temos em números, nós vamos usar com os nossos aliados do outro lado. E claro, nós vamos convencer os humanos patéticos, porque quando tu vai pro caos, um Astarte caótico se acha extremamente superior aos humanos. Um Astarte normal, um Astarte lealista, se acha igual a um humano. Ele nós lutamos pelos humanos. Ele fala, nós somos humanos, cara, a gente é humano. Por quê? Porque eles são humanos. Claro, geneticamente modificados para ser mais fortes? Sim, mas para um lealista, ele é um humano assim como qualquer outro. Para uma força caótica, não. Os humanos para eles são patéticos e eles são o ápice da evolução. E com isso, os Astartes caóticos se acham, tem uma soberba absurda, e eles não consideram no mesmo nível que os humanos comuns. Portanto, eles fazem e pregam a palavra dos deuses do caos, a palavra dos portadores da palavra, dos Wordbearers, nas massas de seres humanos capturados, e eles convencem eles, mesmo que sem querer, causam um jeito de corromper a pessoa de uma forma imensa. Que assim, imagina, não, tu é leal ao Deus Imperador e tu tá ali sendo chicoteado numa fábrica do caos para produzir, ou numa mina de ferro, ou numa fábrica para produzir peças para enviar pros Dark Mecânico, e tu tá ali sendo chicoteado, comendo o resto do resto, e não tem para onde ir, e de repente vem um Wordbearer, um gigantesco. Tu lembra que os Astarte eram anjos do Imperador? Esse cara vem ali, brilhando em dourado. Ele bota a mão no teu ombro e diz: chega de sofrimento, meu filho. Toma aqui. Ele te dá uma bebida quente, um chocolatinho quente, uma barrinha de proteína. E cara, tu nunca se sentiu tão bem daquele jeito. E ele fala: sente-se. E aí tu pergunta pra ele: não, mas foi o Imperador que te mandou. Ele diz: não. O Imperador não existe mais. O Imperador morreu. Vocês foram enganados. Eu venho trazer para ti a verdadeira palavra. E aí começa, naquele momento de vulnerabilidade, eles vão falando ali as palavras do Logar e o cara acaba caindo na lábia e entrando pro caos. Nem sempre é assim na bondade. Muitas vezes é uma mensagem subliminar, som saindo, frases demoníacas durante a noite que vão alterando a mente de centenas e centenas de prisioneiros. A mais comum é assim. E eles vão eventualmente transformar aquelas antigas pessoas normais em fanáticos completos pelo caos, que não se importam em se jogar nas linhas de frente inimiga. Então, se tu puder salvar um Astarte do caos e matar sei lá quantos números desse cultista caótico inútil para um soldado do caos, tá tudo certo. E a matemática fecha, porque eles são os superiores, é eles que contam. Assim, e claro, se um cultista morre, é uma boca a menos para alimentar, a gente captura o outro depois. Eles não têm dó, nem misericórdia, nem nenhum amor pelos seus súditos. Eles realmente são completamente tirânicos. E quanto aos deuses do caos, os deuses do caos, cara, eles estão em guerra entre si o tempo todo, e eles só dão atenção
para os maiores e mais influentes dos seus comandantes. Então é difícil alguém tipo ter uma intervenção direta de um deus do caos. Quando tem é mais para tipo ganhar um tentáculo, tipo um olho onde não devia. Zinth faz muito isso, Slaanesh também. Mas no caso, e as bênçãos dos deuses do caos nem sempre são bênçãos e geralmente vêm quando tu se destaca e destaca muito. Então acaba que se tu trabalhar para alguém que é maior do que tu não vai se destacar. Tu tem que ser o comandante. Então é muito comum ter pequenas warbands, pequenos grupos de soldados. Por quê? Porque se tu lutar num grupo grande, o comandante do grupo grande é que vai receber a bênção de Deus, não você. E tu não quer isso, tu quer ascender, e o caminho para ficar ascender de uma forma maior é tu se destacar. Então as forças do caos, novamente, não têm uma estrutura de comando propriamente feita. Claro, a Death Guard é um pouquinho mais unida e os soldados do Perturado também tem uma certa estrutura de comando, mas a grande maioria das vezes tu vê eles fora do Olho do Terror, em pequenos grupos com 1, 2 naves, onde eles vão pilhar, roubar, matar em nome dos deuses do caos e voltar pro Olho do Terror. É isso que eles costumam fazer. Eles não costumam vir numa invasão gigantesca, a não ser que o Abaddon consiga, porque o Abaddon tem tanta influência hoje, que ele consegue unir uma quantidade imensa de forças caóticas e fazer uma cruzada negra. Mas em geral, por que perceba também, até eu queria falar isso caso que me escapou, os equipamentos e as armaduras das forças do caos são antiquados e as armas e o negócio que eles usam são de quase 10 mil anos atrás ainda. Por quê? Porque não faz mais igual antigamente? Faz até melhor. É porque que eles não então utilizam essas relíquias? Porque eles não conseguem fazer novas em número suficiente para suprir. A produção do caos é infinitamente menor do que a produção imperial, portanto eles precisam pilhar, roubar do Império sempre que possível. Veja ali em Vrakes, tu conseguiu convencer soldados de completas ideologias caóticas diferentes a trabalharem juntos para um humano, para um cardeal. Claro, né? Alguns queriam cortar a cabeça dele depois e vão cortar, mas alguns trabalhavam junto para um humano em troca de acesso a toneladas e toneladas de munição, armas, equipamentos, veículos que eles não teriam de outro jeito. Então o maior prêmio pro caos não é sangue pro deus do sangue, não é caveiras pro trono de caveiras, nem leite pro cornflakes. O maior prêmio para eles é equipamento novo. É isso que eles buscam. E se eles puderem matar o Astarte que está usando isso, oferecer a vida desse Astarte, no caso a alma dele, para um deus que eles cultuam, e roubar o equipamento do corpo do inimigo morto, é ainda maior a glória de usar esse novo equipamento. Portanto, tu vai ver os Astartes do Caos muitas vezes buscando e lutando contra forças de Astartes aliados. Então se tu quer, eles estão mandando só cultista, tu quer atrair os Astartes, tu usa os Astartes lealistas, porque eles imaginam que é uma batalha que vale a pena eles lutarem. Por quê? Porque o Deus do Caos odeia medo e covardia. Então se eles estão enfrentando um inimigo à altura, eles têm uma grande chance de ser observados. Então entenda que apesar do caos ter múltiplas ferramentas, como criaturas demoníacas invocadas, cultistas fanáticos que eles convencem, forças astartes e até mesmo equipamentos tipo máquinas caóticas incríveis, até titãs caóticas, as forças do caos são infinitamente inferiores em questão de produção e capacidade de sustentar um atrito rápido. Por isso,
As Cruzadas Negras e a Longa Guerra foi planejada para eventualmente derrubar o Império sem destruir as forças caóticas no processo. Então o caos não é mais forte, meus amigos. Isso aí é apenas um word bearer tentando te convencer. A verdadeira força vem do Imperador, pois apenas o Imperador protege. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.